Sejam bem-vindos ao nosso programa Aras e Raças. Quanto mais o cavalo ficar estabulado e parado, pior é para o animal. Esse é um animal quase que 95% selvagem, por isso essa necessidade imensa de se movimentar. Aqui na Hípica existe todo um trabalho e preocupação com isso. E nada melhor para sanar essa necessidade do animal do que muito treinamento. No momento a hípica está lotada e o que é preciso fazer? Você me liga, agenda, a gente faz uma lista de espera e assim que for vagando, a gente liga, entra em contato, pede todos os documentos, faz toda a burocracia e a gente põe na fila, assim que vagar, entra para a baia. O treinamento de cavalos para esporte é específico para cada esporte e deve ser delegado a profissionais especializados. Alguns cuidados gerais devem ser tomados para que se possa alcançar a melhor performance e a grande longevidade. O cavalo compete até uma idade mais avançada. A base do treinamento deve ser buscar potencializar as características genéticas do animal, além, é claro, da preocupação com o esporte a ser competido. Isto é, para cavalos de explosão, como puro sangue inglês e quarto de milha, o trabalho deve ser feito priorizando-se as fibras de contração rápida, que utilizam principalmente glicose como fonte energética, sendo um trabalho principalmente anaeróbico. Desta forma, o treinamento desses animais deve ser intenso, porém por um curto espaço de tempo, e não por 2 a 3 horas diárias. Ao se trabalhar estes animais por um longo tempo diariamente, começa-se a priorizar a utilização de uma fonte energética, como lipídios, que não será disponível na competição, assim como estimulará as fibras lentas, não utilizadas em trabalho de explosão. Importante. Daquele cavalo, como dos outros, é daquele lá porque é uma pessoa que não anda durante o dia ou durante o mês, ele anda muito para cavalgada. Então, conta para ir para uns 3, 4 dias antes, ele próprio mesmo pede, para a gente dar um jeito de gastar a energia do cavalo e coisa. Como o cavalo já sem solta ele lá e fica o tempo 3 horas ali andando. Então ele fica ali uns 3 dias, aí pega o cavalo já no fim de semana e está bem calmo. Como organiza a viagem sempre na sexta para cavalgada, no sábado, sexta-feira você dá banho, prepara o cavalo e já deixa, mas no sábado o cavalo não tem gás, não tem nada, pessoa mais de idade, não bota no tranco, o cavalo quer ser pulando, ser correndo, então a gente faz esse esquema aí, muda o cavalo 100%. Para uma boa saúde mental do animal, para um ótimo equilíbrio psíquico, sempre deve-se alternar, ao menos uma vez por semana, o tipo de trabalho executado. Se o cavalo é de explosão, onde o treinamento diário é essencialmente no picadeiro, deve-se realizar um trabalho de exterior de 60 a 90 minutos, uma vez por semana. E claro que para animais de marcha e enduro, onde o trabalho de exterior é priorizado, uma vez por semana realizar um trabalho de picadeiro é bastante interessante. A relação cavalo e cavaleiro deverá ser bem intensa. Porém, jamais um cavaleiro inexperiente deverá trabalhar um cavalo inexperiente. O que um não tem de experiência, o outro deve ter. O principal efeito do treinamento no cavalo deve ser um aprendizado psicológico com condicionamento físico gradual, ensinando ao cavalo o que, quando e como fazer. Antes do treinamento, a doma deve ser bem feita e iniciada após os 36 meses de idade, quando as estruturas do cavalo já estão bem consolidadas. Deve-se primordialmente conquistar o cavalo e não subjugá-lo.
podre, porque o certo do podre mais é ficar solto em pasto, criado em fazenda de pasto. Mas como aqui não tem o espaço para ficar solto, ele também não pode ficar só dentro da baia. Então você tem que começar a pegar ele, amansar e polir para ele digitar, trabalhar. Depois você começa soltando um piquete, mas depois ele está bem mansinho para descer lá e pegar ele. Como a gente não tem pasto, então você tem que fazer isso para ele não ficar parado, porque o não pode ficar parado, né? O exercitador de cavalos otimiza o tempo. Permite que vários animais juntos façam os exercícios contínuos, trabalhando toda a sua musculatura durante cerca de 40 minutos de sessão. Isso também agiliza o tempo dos colaboradores de uma maneira geral durante o trabalho feito aqui na hípica. Deve-se iniciar o treinamento com trabalho cerca de 3 vezes por semana, de 20 a 30 minutos diário, e ir aumentando gradativamente. O treinamento mínimo para uma competição deve ser de 18 a 24 meses, dependendo das condições do animal. Esse período mínimo de treinamento é devido à adaptação fisiológica que as estruturas do cavalo devem ter para suportar uma competição. E esse período de adaptação das estruturas é variável. Pulmão e coração, 3 meses de treinamento. Músculos, 5 a 6 meses de treinamento. Tendões, ligamentos e articulações, 8 a 12 meses de treinamento. Ossos, até 3 anos de treinamento. Depende do cavalo, tem igual o meu, são 3 vezes na semana. E devido ao trato que ele come, é o trato 1, que são 3 kg de ração, eu não aperto muito. E é um cavalo que está pronto. Aí tem os potros que estão domando, aí pega todo dia para não perder a sequência, porque cada dia é igual a gente, cada dia está de um jeito, pode mudar. Então varia de cavalo para cavalo. Aí tem cavalo de cavalgada que não precisa montar todo dia, é 2 vezes por semana, só para ter uma condição, um condicionamento. A grande dificuldade de se aguardar o período necessário para se iniciar a competição é que os parâmetros utilizados para observarmos se o animal está em bom estado atlético é a observação de batimento cardíaco, frequência respiratória e musculatura, que se adaptam rapidamente às condições de competição. Enquanto que as estruturas que sofrem alto impacto em uma competição, como tendões, ligamentos e articulações, demoram de 1 a 3 anos para estarem aptas. Respeitando-se os limites do cavalo, que a própria natureza lhe impõe, teremos um animal apto a competir por muito mais tempo, até os 20 anos de idade ou mais, desde que, é claro, procuremos também uma alimentação adequada por toda a vida. Mas isso aí já é outra história. Tudo é flexão, conforme assim usa a perna do lado direito, põe a perna de fora, fazer cirquinho para amolecer o cavalo, para não ficar pesado de frente, conforme a modalidade que vai pôr, igual o Leandro tá montando, que ela é uma potra, tem 2 meses de treinamento, já vai levar ela pro tambor, que ela não chegou a pular, ele rodou bastante no chão primeiro, então depende de qual cavalo, é um exercício também. Hoje conhecemos o trabalho feito com os diferentes animais da hípica. Amanhã nós vamos voltar para falar sobre o aluguel dessas baias. Até lá! Tchau!